Olá, sou o professor André Fontinelli, falando diretamente aqui do QG do Enem. A gente está nessa aula aí de foco para as específicas, para as provas de segunda fase do vestibular. Já tivemos um bloco anterior com uma questão sobre geometria analítica e agora a gente vai tratar do assunto polinômios. Dá uma olhadinha aqui na tela, por favor, para eu poder te apresentar o problema que a gente vai resolver. Então, tá aí ó, o enunciado. Determine todas as raízes do polinômio x3 menos 6x2 mais 11x menos 6, sabendo, e aí você vê que a questão tem vários itens. No item A, sabendo que x igual a 2 é uma dessas raízes. No item B, sabendo que as raízes formam uma progressão aritmética. E no item C, sabendo nada, quer dizer, como se você não tivesse nenhuma informação adicional. Volta aqui para mim, por favor, que eu queria fazer um comentário em relação a esses itens. É o seguinte, pessoal, eu fiz questão de colocar 3 itens nessa questão, porque quando a gente está no capítulo de polinômios, não existe, que nem a gente tem para polinômios de grau 2, uma fórmula como a de Bhaskara, quando você está interessado em resolver equações de grau 3 ou mais do que isso. Quer dizer, se você tiver que resolver uma equação do segundo grau, você sempre resolve absolutamente da mesma forma, pegando a fórmula de Bhaskara e resolvendo o problema. Quando você tem equações de grau 3, grau 4, grau 5, não existe uma formulinha pronta como essa de Bhaskara. Significa que no capítulo de polinômios, você tem que aprender um monte de ferramentas diferentes para poder resolver equações polinomiais dependendo do tipo de dado, dependendo do tipo de natureza das informações que você tem. Então, para cada um desses itens, o item A, o item B e o item C, a gente vai usar pedaços diferentes da matéria para poder chegar na resposta do problema. E aí a coisa está ordenada em ordem de dificuldade. Tá? O item A, ele é para ser o mais simples de todos, quer dizer, a melhor situação possível é quando você tem uma raiz dada explicitamente, que é o caso aí, resolver a equação sabendo que 2 é uma das raízes. Depois pode piorar um pouquinho, porque ao invés do problema fornecer uma raiz diretamente, ele pode pura e simplesmente dar uma informação sobre as raízes, é o que acontece no item B, né? Calcular as raízes do polinômio sabendo que elas formam uma PA. Repara que isso é uma informação sobre as raízes, mas ninguém falou uma raiz diretamente. E no item C, que seria a pior de todas as situações, calcular as raízes do polinômio não tendo nenhum tipo de dado adicional. Então, vamos aí um item de cada vez, volta aqui para mim para a tela, por favor. Resolvendo o item A questão é mais ou menos essa, o polinômio é P de x igual a x3 menos 6x2 mais 11x menos 6, e tem um dado aí que x igual a 2 é a raiz. Bom, galera, resolver a questão nessa situação aí tem a ver com usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Esse é o pedaço da teoria de polinômios que a gente vai usar. Então, de teoria de matéria, que a gente vai usar aí é o chamado algoritmo de Brillouin-Ruffini. Basicamente, antes da gente sair fazendo conta aí, a ideia é a seguinte: toda vez que eu conheço uma raiz de um polinômio, se eu sei uma raiz, e a gente sabe aí, né, o x igual a 2, eu posso, através do algoritmo de Brillouin-Ruffini, né, tem uma passagem aí, reduzir o grau do polinômio. Então, dentre outras coisas, o algoritmo de Brillouin-Ruffini serve para isso. Então, ainda falando bem em tese, o que vai acontecer é que você tem um polinômio de grau 3 originalmente, e o fato da gente conhecer uma das raízes desse polinômio vai fazer com que a gente consiga uma redução de grau 3 para grau 2. E qual é a vantagem disso? A vantagem é óbvia. Quando a gente cair numa equação de grau 2, dá para usar a fórmula de Bhaskara, já conhecida, né? Grau 2 a gente está muito mais em casa, a gente conhece muito melhor o que fazer. Caindo num polinômio do segundo grau, a gente consegue achar essas duas raízes que estão faltando na boa. Aqui, a gente está partindo do seguinte pressuposto também, pessoal. Embora eu não tenha entrado em detalhes, porque não dá tempo da gente fazer uma revisão de 100% da matéria, como a gente está falando aí no problema de um polinômio de grau 3, a gente sabe que um polinômio de grau 3 tem que ter 3 raízes. Quem garante isso para a gente é um resultado chamado teorema fundamental da álgebra. O número de raízes é determinado pelo grau. Se o polinômio tiver grau 5, ele vai ter 5 raízes. Se tiver grau 2, 2 raízes. Como esse tem grau 3, 3 raízes. E como dessas 3 raízes, uma raiz já é um dado do problema, na verdade a gente está em busca das outras 2. Faltam 2 raízes para a gente completar a solução.
Então, como é que a gente usa o algoritmo de Briot-Ruffini? O esquema é o seguinte, galera. Você faz uma cruz assim, ó, e o Briot-Ruffini ele representa um processo de divisão. O que a gente vai fazer aqui é uma divisão de polinômios mascarada. O algoritmo de Briot-Ruffini se apoia apenas nos coeficientes. Então, o primeiro passo é, aqui no canto superior esquerdo, você coloca todos os coeficientes do dividendo. Aquele polinômio que está lá em cima tem como coeficiente 1x3, depois menos 6x2, depois 11x, depois menos 6. Do lado direito aqui, ó, você representa o divisor, representa através da raiz que você conhece. Né? O x igual a 2, que é a raiz do polinômio que é dada, entra aqui do lado direito. Tá vendo? Então, aqui na esquerda está representado o polinômio original. Aqui do lado direito fica a raiz, que é conhecida, que é um dado do problema. E aí, o algoritmo de Briot-Ruffini consiste em você fazer uma sequência de contas para poder obter aqui embaixo um polinômio de grau menor. E como último termo, o que seria o resto dessa divisão. Na verdade, esse processo que você está vendo aí é um jeito mascarado de fazer a divisão do polinômio x3 menos 6x2 mais 11x menos 6 pelo polinômio do primeiro grau x menos 2. Você tem um resultado aí na matéria de polinômios que diz que quando uma raiz é conhecida, nesse caso o 2, o polinômio original é divisível pelo polinômio do primeiro grau que tem aquela raiz. Como 2 é raiz, o polinômio p de x é divisível por x menos 2. Está aí, ó. Vou botar isso aqui na forma de OBS. Como x igual a 2 é a raiz de p de x, então o polinômio p de x é divisível por x menos 2. Esse resultadinho aqui tem nome também, chama Teorema de D'Alembert. Tá aí. E é essa divisão aqui que a gente vai fazer através do algoritmo de Briot-Ruffini. O passo a passo lá é o seguinte, galera. Em primeiro lugar, ó, você repete o primeiro coeficiente. Aqui. Repete o primeiro coeficiente. E, em segundo lugar, você faz uma sucessão de contas, de multiplicar e somar, que é dada da seguinte maneira. Cada número que está aqui embaixo é multiplicado lá pela raiz que está no canto superior direito, tá vendo? E depois o resultado dessa conta é somado ao coeficiente seguinte. Essa conta vai dar um número que você bota aqui embaixo. Depois você multiplica, soma, bota embaixo, multiplica, soma, bota embaixo. É claro que uma hora esse processo acaba, porque você chega ao final de todos os coeficientes, né? Então, na prática, a conta fica assim, ó. 1 vezes 2 dá 2, e esse 2 aqui, somado com menos 6, dá menos 4. Depois você faz a mesma coisa, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 com 11 dá 3, e por último, 3 vezes 2 dá 6, e 6 com menos 6 dá 0. Esse 0 representa o resto da divisão, e esses coeficientes que estão aqui, ó, tirando o último, representam o quociente. Então, é como se nesse processo de divisão aqui, o quociente fosse x2 menos 4x mais 3. É um polinômio que tem grau uma unidade menor, como eu disse, você cai de grau 3 para grau 2. E o resto dessa divisão aí é zero, como era de se esperar, né? Se o polinômio p de x é divisível por x menos 2, então o resto tem que ser zero mesmo. E aí, qual é a dica? Bom, é desse polinômio aqui que vem as raízes que estão faltando. Daqui virão as duas raízes restantes. E aí não vamos perder tempo nessa parte, né? Quando você pegar o polinômio x2 menos 4x mais 3 e igualar a zero, as raízes aí são x igual a 3 ou x igual a 1. Cabe aqui, de passagem, você fazer a fórmula de Bhaskara. Aí. Então, as raízes que você vai encontrar adicionais são 3 e 1. E aí, na resposta do problema,
cabe você colocar o conjunto solução bonitinho, né? Como a gente disse lá no começo, a equação do terceiro grau tem 3 raízes, uma delas você já sabia que era 2, as outras duas você encontrou agora, x igual a 3 e x igual a 1, portanto, o conjunto solução, o conjunto de todas as raízes, tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Isso aqui seria a resposta final do problema. Pode voltar aqui para mim, por favor? Turma, então, das 3 técnicas que a gente usa para resolver equações polinomiais, a primeira delas, que eu acabei de apresentar agora, é o chamado algoritmo de Briot-Ruffini. Você tem um polinômio de grau 3, conhecida uma raiz você consegue reduzir para um polinômio de grau 2, e esse polinômio de grau 2 você consegue calcular as raízes através da fórmula de Bhaskara. Certo? Vou dar uma voltadinha agora para te apresentar o item B, para te lembrar qual é a pergunta, e a gente vai ver uma segunda técnica de resolução de equações. Vou dar uma voltadinha aqui na tela. Ó. Então, o item B, né, pergunta quais são as raízes desse polinômio. É como se fosse o mesmo exercício, só que agora, ao invés de você ter uma raiz dada, a informação é que as raízes desse polinômio formam uma progressão aritmética. Certo? Bom, tem uma dica aqui de PA, né? Uma progressão aritmética chamada PA. Falar que 3 números, são 3 raízes aí, formam uma progressão aritmética, significa dizer que você pode escrever as raízes dessa forma aqui. Ó. Ao invés de criar 3 incógnitas diferentes, você pode dar um nome para a raiz do meio, por exemplo, pode chamar de M, e aí, se isso tem uma razão, né, na progressão aritmética, você sempre soma a razão para obter o termo seguinte. A raiz maior seria m mais a razão, e a raiz menor seria m menos a razão. Essa é a dica aí de progressão aritmética, tá? Agora, voltando, né, como é que a gente resolve o problema sabendo disso? Então, deixa eu ir para um slide em branco, para a gente poder zerar. O assunto agora é o seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre relações de Girard. O nome é Girard, tá? Não vou ficar falando francês aqui o tempo inteiro, não. Então, vamos dar uma portuguesada, uma abrasileirada aí no nome. Vamos falar relações de Girard. As relações de Girard representam um pedacinho aí da matéria de polinômios. E a ideia, basicamente, é você criar um sistema, dado um polinômio, você cria um sistema cujas incógnitas são as raízes daquele polinômio. Significa que você troca, entre aspas, a tarefa de resolver uma equação polinomial pela tarefa de resolver o sistema. E as fórmulas aí são as seguintes, olha. Se o polinômio é p de x igual a ax3 mais bx2 mais cx mais d, e as raízes do polinômio são, por exemplo, m, n e p, as equações são as seguintes. Em primeiro lugar, a soma das 3 raízes vale menos b sobre a. Em segundo lugar, a soma das raízes agrupadas multiplicadas de 2 em 2, que seria mn mais mp mais np, vale c sobre a. E por último, o produto das 3 raízes, mnp, vale menos d sobre a. Repara que num problema concreto, como é o caso do problema que a gente vai resolver agora, esses coeficientes a, b, c e d, eles são todos conhecidos. Então, os lados direitos, esse menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a, vão ser todos numéricos. E aí, do lado esquerdo desse sistema, você tem o m e o np, que são as incógnitas, né? As incógnitas do sistema são as raízes da equação. Então, como eu disse, resolver isso daqui equivale a encontrar as raízes. Só que tem um porém muito grande nessa história, galera. Você tem que ficar atento. Não é qualquer sistema que você monta que você consegue resolver facilmente. Vale observar que esse sistema aqui é um sistema não linear. Como assim não linear? É um sistema que tem nas suas equações produtos de incógnitas. É um sistema mais embolado de resolver. A gente não resolve isso aqui usando as técnicas tradicionais de eliminação, de substituição. O buraco aqui é um pouco mais embaixo, a dificuldade é um pouco maior. Então, a dica é a seguinte. Quando tenho dados sobre as raízes, qualquer informação que é dada, nesse caso aí as raízes estão em PA, quando tenho dados sobre as raízes, consigo tornar esse sistema mais simples.
Bom, no nosso exemplo, agora vamos voltar. A equação é essa aqui, né? O polinômio é x3 menos 6x2 mais 11x menos 6. Os coeficientes aí, ó, são a igual a 1, o coeficiente líder, b igual a menos 6, c igual a 11 e d igual a menos 6 de novo. Como as raízes estão em PA, elas formam uma progressão aritmética, ao invés de chamar as raízes de M, N e P e ficar com 3 letras, 3 incógnitas, o que complicaria esse sistema, não é essa a ideia que a gente vai usar. A informação de que as raízes estão em PA, como eu disse aqui atrás, essa dica, esse dado sobre as raízes, faz com que eu consiga escrevê-las de maneira mais simples. Então, você pode representar uma das raízes por M. Se isso é uma PA, tem uma certa razão R, a próxima raiz seria M mais R, e a raiz anterior seria M menos R. E aí dá para ver que, ao invés de ficar com 3 incógnitas, você fica com 2 incógnitas apenas, o que facilita bastante a resolução do sistema. Então, deixa eu montar as equações. A primeira delas tem a soma das raízes, né, da M menos R mais M mais M mais R igual ao oposto do B, né, menos 6 sobre o A, então essa conta dá 6. Né? Depois, o produto das raízes 2 a 2, M menos R vezes M. Depois, M menos R vezes M mais R. Por último, M vezes M mais R. Isso é igual ao coeficiente C dividido pelo A, 11 sobre 1, que é 11. E por último, o produto de todas as raízes, M menos R vezes M mais R, igual a menos D sobre A. Essa conta dá 6 de novo. Repara, galera, que o fato de o sistema só ter 2 letras facilita bastante a sua resolução. Aqui na primeira equação, você vê que o menos R já corta com R, você fica com 3M igual a 6, e daí já dá para concluir que o M é igual a 2. Repara que uma das raízes você já encontrou. E aí, depois, né, para a gente ganhar tempo, eu vou direto para a resposta, substituindo M igual a 2, você vai descobre-se que a razão ali, ó, R, é igual a mais ou menos 1. E aí tanto faz, né? Porque se a razão for 1, as raízes ficam 1, 2, 3. Se a razão for menos 1, as raízes ficam 3, 2, 1, o que dá absolutamente no mesmo. Então, você encontra uma das letras com muita facilidade, M igual a 2, substituindo de volta no sistema, você descobre os valores de R, e aí, sabendo M, sabendo R, você sabe todas as raízes. Então, de novo, aí, ó, o conjunto solução para esse problema, 1, 2, 3. Certo? Bom, pessoal, volta aqui para mim, por favor. Dá para ver que a gente ainda tem o item C lá naquele problema, só que como ele toma um certo tempinho para eu fazer a explicação, eu vou finalizar aqui com os itens A e B, e a gente faz mais um bloquinho de 20 minutos depois, para a gente resolver aquele item C especificamente. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, não pode perder o próximo, porque tem um pedacinho do problema que a gente vai deixar para o outro vídeo. Tá ok, galera? Um abraço e até daqui a pouquinho.